Bom dia. Hoje é dia 28 de maio de 2021. Meu nome é Sérgio Gouveia, por volta de 10 para as 8 da manhã. Bom, eu vou tratar de um tema que é o voto de legenda. Falar especificamente do voto de legenda. O voto de legenda, ele determina que haja partido forte, em termos populares. Um partido forte, para justificar a existência do voto de legenda, ou um grupo de partidos fortes, né, que justifiquem a existência do voto de legenda, determina uma outra condição, que esses partidos saibam se relacionar com o seu público-alvo. Primeira condição, partido forte. Mas forte em que sentido? Forte no sentido da credibilidade. O partido de quadros, ele não vai às bases. Ele diz que vai às bases, ele diz que ele tem todo um discurso diferente da prática. E a ala social, aquilo que eu chamo de ala social, que é bem amplo, bem mais amplo do que simplesmente a classe trabalhadora, uma coisa parecida, o proletário e tudo. A ala social, ela não se preocupa em ir aos partidos, mostrando ao partido que o partido é que depende dela, porque é o partido que recebe a votação proveniente da ala social, e não o contrário. A ala social, ela não se organiza em grupos de pressão. Não sabe negociar o voto enquanto um direito sagrado e não um dever. Portanto, o voto de legenda, ele existe justamente para que seja possibilitado o voto em grupo. O voto de legenda é um voto em grupo. O voto em lista é um voto em grupo. Então, o voto de legenda, ele tem como pré-condição a existência de partidos que sejam reconhecidos pelo eleitorado como merecedores do voto de legenda. E dentro do espaço legislativo, esses partidos teriam então que agir em bloco, justificando exatamente a legenda. A ala social não faz isso. A ala social aceita a proposta da direita de privilegiar, então, ideias que foram postas e que são falsas contra a legislação. Então, existem ideias contrárias à legislação. E a ala social aceita essas ideias contrárias à legislação por ser, então, acrítica. O comportamento da ala social é acrítico. Ela não critica o próprio comportamento. Ela não verifica se aquilo que ela está fazendo é reflexo da realidade ou se é mera ilusão. A ala social trafega dessa forma. Ela age dessa forma. Assim sendo, desde 1982, que a ala social vem perdendo todas, porque ela não vai ao partido no sentido de fazer com que o partido seja reconhecidamente merecedor da força popular, merecedor de ser a legenda popular. E isso começou a ser traduzido lá em 1982, nas eleições de 82. As eleições de 82, ela tem, elas, as eleições gerais de 82, exceto para presidente da República, elas têm uma característica muito forte, que é a votação expressiva no partido da ditadura. Em grande parte, a sociedade brasileira apoiava a ditadura. Quando então houve a eleição, a sociedade brasileira não votou na proposta, entre aspas, social, porque entendia que a proposta social era muito radical. E era radical justamente por aquilo que a gente sempre fala aqui, que é justamente o simbolismo e o discurso. Então, esses partidos que se dizem os defensores das causas sociais e tudo,
eles não são, até hoje, merecedores do voto de legenda. E, pior do que isso, eles não fazem nenhuma força para serem merecedores do voto de legenda. Então, quando a Viviane diz assim, o PCdoB, ele se estruturou, ele quer agora ir às bases, nós temos movimentação de massa, ela escreveu isso no Twitter, ela colocou isso, ela crê nisso. Ela não presta atenção de que o PCdoB não é palatável, que apenas uma ínfima parte da população apoia o PCdoB. O PCdoB não é um partido querido, ele é um partido, inclusive, antipático, porque ele justamente é um partido de quadros, não tem como dizer que não é, porque ele faz política de politiburo e isso afasta o partido das massas. Então, o benefício que o PCdoB quer para a classe trabalhadora, para o proletariado, né, para a ala social, enfim, o benefício que ele quer é um benefício de cátedra. Ele quer uma revolução a partir da qual surgirá um partido único com o ditador. A população perderá o direito ao voto, ela perderá o direito a uma série de direitos cíveis, ela perderá o direito civil, né, em grande parte, né? E isso é a tônica que está esculpida lá no Estatuto do PCdoB. O PT é pior ainda, porque o PT ele não se declara uma coisa nem outra, e ele fica simplesmente deixando as pessoas iludidas com aquilo que seria a solução. Só que essa solução que adviria do PT, ela já foi desmascarada lá em 94, na minha opinião. O PT em 94 tinha 14 anos de idade, mais ou menos. O pessoal hoje, ele foi fundado em 2004, né? 2004, 2014. 10 anos, 2018, 18 anos. Então o pessoal aí está mais ou menos, está um pouco mais com a idade que o PT tinha em 94. Então, já deu tempo para o pessoal se sedimentar, já deu tempo para o PT se sedimentar, mas acontece que o partido não toma nenhuma providência com relação à sociedade que ele quer conquistar. O partido não explica nada. O partido não tem a menor condição de se postar como aquele partido que seria então o depositário dos votos de legenda. E eu vou novamente utilizar o exemplo mais clássico que existe, que é o exemplo da votação de 2014, quando a Dilma Rousseff foi expressamente votada para a presidência da República e foi expressamente votada contra ela no Congresso Nacional pelas mesmas pessoas que votaram nela para a presidência da República. Em grande parte, mais da metade, bem mais da metade das pessoas que votaram para a Dilma votaram contra ela para o Congresso Nacional. Ou seja, o partido não se preocupa em dizer que é necessário que haja uma votação coerente. Naquela ocasião, em 2014, era possível indicar voto de legenda, já que o assunto é voto de legenda, para deputado e vereador. Deputado federal, deputado estadual e vereador. Era possível fazer isso. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouco a questão da direcionalidade do voto e os fatores de dispersão. Eu vou explicar isso nesse áudio, com tranquilidade. Naquela época era possível fazer isso. Hoje já não é mais. Então, hoje, a direcionalidade do voto não existe no voto proporcional. E a esquerda, sabiamente, ou melhor, vou corrigir, a direita, sabiamente, foi dando um passo de cada vez até chegar ao ponto dessa entrevista aí com a Renata Abreu, onde ela inverte a narrativa, ela utiliza uma coisa que a esquerda utiliza muito para justamente justificar o absurdo, que é o distritão. Então, o que ela diz? Ela diz assim, olha, no vídeo de cima, quer dizer, o vídeo da Bia Kicis, ela fala exatamente a mesma coisa. Ela fala assim, não é a tradição do povo brasileiro votar em partido. Então, se não é a tradição do povo brasileiro votar em partido, então vamos criar um sistema que atenda a essa cultura. Então, o que ela quer dizer é o seguinte, se a lei é boa e o povo brasileiro não tem conhecimento do tanto que a lei é boa, então a gente muda a lei para pior para que ela fique compatível com a ignorância popular. Foi isso que ela disse. O resumo do vídeo da Renata Abreu é esse. E da Bia Kicis também.
E também do discurso do relator da ADI 5920, o ministro Fux, foi exatamente isso que foi. E o ministro Fux e o ministro Barroso disseram exatamente isso. Os 3 ministros que votaram na ADI 5920, com esse discurso: Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e o Fux, né? O ministro Fux. Esses 3 mencionaram claramente que não é da cultura do brasileiro votar em partido. Então, se não é da cultura do brasileiro votar em partido, então o brasileiro gosta de votar de forma a manter o Estado patrimonialista, que é realmente o grande desejo de todos esses protagonistas que eu citei aqui: Bia Kicis, Renata Abreu, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e o Fux, né? Luiz Fux. Todos esses aproveitaram o ensejo para jogar para cima da população o fato de não haver voto de legenda no Brasil, ou nunca ter sido privilegiado. Mas acontece que quem teria que privilegiar o voto de legenda seria o partido. O partido teria que fazer isso. E a última fronteira foi, então, o Partido da Unidade Popular. E o Partido da Unidade Popular tinha essa opção quando recebeu a outorga de partido, que não é pouca coisa, é muito poder que tem ali, mas muito poder mesmo. Ele faz parte de um clube de 33 eleitores que decidem o destino do país. Então, quando a pessoa recebe a outorga de partido, ela faz parte de um clube de 33 pessoas que decidem o destino do país. São essas pessoas que vão decidir o destino do país, e não o eleitor. Porque o eleitor depende das listas que essas pessoas colocam. Pois bem, quando surgiu o Partido UP, nós imaginávamos, eu e também o Alfredo Alencastre e outros, imaginávamos que nós teríamos acesso ao partido de tal forma a mostrar ao partido os benefícios que seria, né, de um partido sem desgaste nenhum ser exatamente o partido de massas da ala social, coisa que nunca houve no Brasil. O PSOL não é um partido de massa da ala social. E ser o merecedor, então, do voto de legenda. Mas acontece que o simbolismo da UP e o discurso da UP e o manifesto da UP e o estatuto da UP são todos esses documentos são direcionados, né, às revoluções de fato, às ideologias sociológicas de fato. Elas querem simplesmente ruptura. Então, o partido UP é um partido que vende uma ruptura impossível. A gente já disse isso aqui 1 zilhão de vezes. E não vou repetir de novo, que é impossível romper com o Estado pela força bruta. É evidente que não é possível. Mas acontece que a propositura do partido UP, a exemplo também dessa propositura da esquerda radical do PSOL, parte para essa seara. E isso, já que o assunto é voto de legenda, impossibilita, inviabiliza que esses partidos sejam os partidos merecedores do apoio popular em massa, que seria então o voto de legenda, permitindo então uma maioria selecionada, uma maioria qualificada para fazer a reversão. Lula não vai fazer reversão, ele não fez durante 8 anos, Dilma não fez durante 6 anos, então não haverá reversão. A partir do presidente da República isso é impossível. É impossível, né? Então, o voto de legenda, ele determina que haja um partido com força. E essa força, ela tem a ver com a credibilidade do partido perante a população. Um partido que se apresenta com uma camiseta preta, com o braço para cima e uma mão fechada, ele é repudiado pela população. Ele nasceu para ser um PCO e um PSTU. Essa fórmula já foi experimentada anteriormente, várias vezes. E as pessoas que montaram o Partido UP não perceberam isso por ignorância ou por má fé. Porque também não está explicado até hoje como o Partido UP conseguiu tanto dinheiro para juntar esse tanto de assinatura, mesmo com as pessoas voluntárias. O voluntário come, o voluntário anda de ônibus, ele não vai tirar do dinheiro do bolso dele, pouco dinheiro que ele tem, para um ideal que não vai se concretizar, porque não se concretizou e não se concretizaria. Então, mesmo que houvesse um voluntariado muito grande, essas assinaturas e esse processo são custosos.
e até hoje isso não foi exatamente explicado como é que o Partido UP conseguiu essa outorga de partido, que é algo dificílimo. Dificílimo. O Estado concedeu essa outorga ao UP sabendo a priori que eles não tinham força, ou que tinham força demais, não é, para tratar desse assunto assim, da forma como vem sendo tratado, sem nenhuma viabilidade política, né, muito menos revolucionária, né, perante a sociedade brasileira. Então o Estado sabia disso. Então o Partido UP também não é o voto de legenda. Ele não é depositário de uma confiança capaz de cativar a população, pelo simbolismo que traz e pelas ideias que propala. Ele não é capaz de cativar a população no sentido de ser o partido que vai aglutinar os votos de legenda. O PT não é, o PCdoB já tratamos disso. E o PSOL, então, ele surge como um mosaico, muito mais fragmentado do que o PT, em termos de tendências, e a maioria dessas tendências são tendências inúteis do ponto de vista prático, do ponto de vista político. O PSOL foi tomado por protagonistas que fazem do PSOL aquilo que ele é, um partido totalmente inútil. Ele tem bancadas pequenas, escapou por pouco das cláusulas de barreira nas últimas eleições, está recebendo aí em torno de 2 milhões de reais por mês, que é um dinheiro até expressivo, de fundo partidário, mas é um partido que tende a perder tudo. E agora, então, eu vou concluir essa questão do voto de legenda através desses dois critérios, a força do partido e a credibilidade dele. A força do partido de quadros perante a população é zero. E isso é o que acontece nesses partidos todos que eu disse. PCO é partido de quadro, PSTU é partido de quadro, PCB é partido de quadro, PCdoB é partido de quadro, PT é partido de quadro, PSOL é partido de quadro, pronto, acabou. Então não há, na esquerda brasileira, nenhuma possibilidade de protagonismo a ponto de ser o queridinho da população toda, de grande parte do eleitorado, de tal forma que fosse possível, então, a reversão de todo esse lixo que aí se encontra dentro do espaço legislativo. Então, a direita sabe disso e a direita usa exatamente as fórmulas bem-sucedidas da esquerda para atacar a ala social. Não a esquerda, porque a esquerda não precisa ser atacada porque ela já se ataca sozinha. Eu digo a ala social. Então, a Renata Abreu, ela coloca isso. Ela inverte a narrativa. Ela diz assim: bom, se a cultura do povo não é votar em partido, é votar em nomes, então nós vamos alterar a lei para que essa lei se adapte melhor ao povo. Acontece que o povo foi levado pela própria direita a acreditar que o voto é em nome, não em ideias. Então, a beleza da lei eleitoral ela vai desaparecer. E acontece, então, o efeito de Weimar, novamente a Alemanha. O que aconteceu lá em Weimar? Depois que a Constituição foi totalmente atacada pelos nazistas, ficou impossível, mesmo com voto, de voltar atrás. Porque agora as leis eram tão antagônicas que não permitiam mais que o voto fosse o protagonista da situação. Foi o que aconteceu em 2015. Em 2015, quando a legislatura 55 acabou com o voto de legenda, ela acabou com a possibilidade de nós encontrarmos um partido merecedor de ser o partido da legenda. E quando a gente procura um partido, eu vou citar aqui no caso do PMN, e também da UP, né, através da conversa que eu tive com a Thaís e com essa pessoa que eu tive aí, duas pessoas já do PMN que eu conversei, com advogado, eu já conversei com o presidente de 2 diretórios, do 3, já conversei com um militante lá de Cotia, já conversei com um monte de gente. E essas pessoas, elas estão tão afastadas da beleza da lei eleitoral que elas não são capazes de fazer frutificar dentro do partido a noção do partido como um elemento do voto em bloco. Se não houver voto em bloco, as pessoas de baixa renda não terão acesso ao espaço legislativo. E então a reversão fica cada vez mais difícil. Eu já acho que a partir de 2013 essa reversão estaria impossibilitada. E eu continuo aqui narrando isso por conta de que o processo não está totalmente finalizado. Mas se houver um voto do tipo distritão, e a tendência é que aconteça isso, porque a Margarete Coelho foi totalmente afastada do processo, né? E o efeito Margarete Coelho conduziu Bia Kicis até a comissão
de Constituição e Justiça para que o controle dos radicais aumentasse muito na Câmara. A principal comissão é a comissão presidida pela Bia Kicis, que é uma reacionária de ultradireita, né? E agora a relatoria da comissão da reforma política de 2021 ficou na mão de uma outra radical, cujo líder é Sérgio Moro, cujo líder é o ex-governador do Paraná, Álvaro Dias. Quer dizer, ela tem como líderes verdadeiros bandidos imorais, pessoas que atacaram o país. Ela disse que o Sérgio Moro fez um bom... Ou seja, aquilo que a esquerda não conseguiu fazer, a direita conseguiu fazer. Ela não critica o PSL, ela não critica a Bia Kicis, ela não fica disputando o poder internamente, assim como o PT e o PSOL fazem, batendo cabeça atrás de protagonismo, atrás de essencialidades. Não, eles trabalham no mesmo sentido. A Bia Kicis é do PSL, ela tem um discurso do voto distritão, da mesma forma que a Renata tem um discurso do voto distritão, porque ambos os partidos, independentemente se são siglas diferentes ou não, eles conseguirão transformar o Estado cada vez mais numa coisa absurda, que não atende a ninguém. Mas os procuradores, os promotores, os juízes, os desembargadores, os ministros estarão salvos disso. Os militares estarão salvos disso. Porque esses 5 vetores, carreiras estáveis da Câmara e do Senado, carreiras estáveis do Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário e Força Armada, estão sempre abonados com relação às grandes mudanças que existem no país. Mas isso vai acontecer a um custo muito alto para a grande maioria da população, sem que a grande maioria da população se sensibilize nesse sentido. Vamos agora falar então da dispersão de votos, né, e da concentração, o efeito concentrador. Se nós fizermos propaganda para o voto de legenda dentro do voto proporcional, que ainda existe, está para morrer, mas ainda está vivo, está na UTI, né? Está lá em estado de coma na UTI, eu acredito que ele esteja já numa situação irreversível, ele vai morrer esse ano, o voto de legenda. Ele já morreu, mas agora ele vai deixar de configurar, não apenas de fato, mas também de direito. Ele vai sair da legislação. Tá? Muito bem. Então, quando a pessoa direciona hoje o voto de legenda, como muitos têm feito na internet, vote no PT, vote no PSOL, vote nos candidatos do PT, ela simplesmente está reafirmando aquilo que o partido quer que aconteça. Por que o partido quer que aconteça? Porque o partido não explica isso que eu vou explicar agora, que é a concentração. O efeito concentrador diz o seguinte: os mais famosos serão reeleitos. E isso já está sendo provado aí desde 1986 no caso do PT. Temos clássicos casos aí de Vicentinho, Benedito da Silva, né? E no Senado temos o Paulo Paim. Temos outros aí, o Paulo Pimenta já está não sei quantas legislaturas, Aldo Rebelo ficou 6 legislaturas, né? Jandira Fegalha não sei quantas legislaturas, Érica Cocai não sei quantas legislaturas, porque não há renovação. Não há renovação porque as pessoas não querem se dar o trabalho de saber o que vai acontecer se elas mantiverem essas pessoas eternamente no Congresso. E o partido, por sua vez, não é um partido de massa, ele não vai arejar a lista, ele vai simplesmente concentrar a reeleição naqueles que já foram eleitos, para manter, então, essa minoria controlada que entra em todas as votações já derrotadas, mostrando que os partidos que se dizem de esquerda, na realidade, são partidos ultraliberais pela via da omissão. Mas não é uma omissão simples, é uma omissão comissiva, porque lá no Estatuto diz que ele teria obrigação de fazer, então, aquilo que se chama democracia socialista, ele não está fazendo e ninguém cobra dele. Tranquilo. Então, a concentração é isso. Se nós falarmos assim, olha, vote na legenda tal, vote no PT, nos candidatos do PT. Tá? Tem muita gente que fala assim, vote na legenda. Se votar na legenda é pior ainda, porque o voto de legenda não tem voto nominal. E agora o voto proporcional só consegue reter cadeira se tiver votação nominal. Se não tiver votação nominal, ele não vai conseguir reter cadeira. Então não adianta indicar voto de legenda só na legenda. Ele existe na legislação, mas ele age no sentido contrário,
que é aquilo que a gente chama de vício de vontade. O sujeito tem vontade de eleger um determinado partido, mas acontece que, como o voto de legenda não consegue reter cadeira, essa cadeira vai para a repescagem, então o voto de legenda acaba prejudicando a legenda ao invés de ajudar. Então, essa inversão de polaridade que aconteceu aí em 2015, ela é o prenúncio da que está acontecendo agora em 2021. Que é a ameaça forte de acontecer o tal do distritão, coisa que é dificílimo de tirar da legislação, porque se não há força com o voto de legenda disponível, se nós não temos representatividade partidária que fizesse uso do voto de legenda para conseguir uma bancada expressiva e passar o Brasil a limpo, como é que a gente vai passar o Brasil a limpo sem o voto de legenda, sem o voto em bloco? Como é que a gente vai passar o Brasil a limpo com eleições censitárias? Então, a gente já está sabendo que isso não vem para durar 10 ou 20 anos, vem para durar 60, 80 anos. A gente só vai conseguir se libertar disso, da nossa própria missão, quando nós já estivermos todos mortos e nossos filhos virarem Uber. Os nossos netos virarem Uber. Ou prostitutas, ou então vendedores de cachorro-quente, entregadores de pizza, sei lá o quê. O destino do país é péssimo. É péssimo, não tem seguridade social, não tem mais garantia trabalhista, não tem, o serviço público será definitivamente atacado agora. Né? O Fernando Henrique acabou com a estabilidade do serviço público e agora então abriu-se a porta do consenso de Washington lá no Fernando Henrique, o Collor também disse que ia acabar com os marajás e tal, e aí ele atacou o serviço público, o Fernando Henrique atacou o serviço público, e isso vem sendo atacado, desfazendo todo vamos dizer assim, um legado, né, ditatorial do Estado Novo e também dos militares, mas que davam garantias ao país. Então, voltando para explicar a concentração, a tendência é de que essas bancadas se perpetuem, porque a concentração de votos vai para os mais famosos. Então não adianta dizer que vai votar naquele partido e o partido vai ficar mais forte. Não, ele vai ficar mais fraco, porque agora indicar o voto no partido significa automaticamente indicar o voto em quem tem condição de ser eleito. Porque o partido não é um partido de massa. Ele não faz a prospecção de novos valores nos guetos, nas aldeias, nas palafitas, nas favelas. Ele coloca lá um ou outro que passa e tal, mas essa minoria já está consagrada. Então, a ideia é fazer com que a esquerda não tenha representatividade, ela tenha participação em espaço legislativo. E a participação não garante vitória nenhuma, porque a pessoa vai lá votar, mas ela já entra na votação derrotada. Então, a ideia é manter essa situação. Ok? Tá. Então, não adianta indicar voto de legenda para votação proporcional. O voto de legenda cria agora... Então, está explicada a questão da concentração. Eu vou explicar agora a dispersão. A dispersão significa botar na lista uma quantidade muito grande de gente. Porque se tiver votação nominal, a competição dentro do partido passa a ser uma competição maior do que a competição com outros partidos. E isso enfraquece o partido de tal maneira que só os grandes conhecidos é que conseguem passar. Eles vão fazer 10% e vão fazer uma expressiva votação, mas não vão conseguir reter mais de uma cadeira. Então, como ele só tem o assento para ele, uma cadeira só, então toda a votação, se ele fizer 20%, 30% de quociente eleitoral, que seria uma coisa assim interessante para o voto em lista, ele entra sozinho, ele não consegue transferir isso para dentro da lista. E a própria Renata colocou isso. Ela falou, o brasileiro não quer eleger um candidato, tá? Diferente do candidato que ele quer para o mesmo partido. Quer dizer, ela ditou uma lei ali, da boca, né, para fora, como se isso fosse verdade. Não, errado. Porque se a pessoa tem que votar primeiro no partido antes de votar no nome, porque ela tem que digitar os 2 primeiros dígitos, ela tem que bater o dedo nos 2 primeiros dígitos, então ela está votando, quando ela vota numa lista, ela quer, em tese, votar na lista toda. E ela mesma fala, isso só aconteceria se as listas fossem fechadas, porque aí o voto de legenda vigoraria. E ela lamenta, o voto de legenda vai deixar de existir, mas o brasileiro não vota em partido mesmo. Então, já que o brasileiro não quer votar em partido, então a gente vai lá e vai tirar, vamos satisfazer a cultura do brasileiro. Entendeu? É como se ela dissesse assim,
O Brasil, é como não, ela disse isso. Vou dizer, traduzir o que ela disse. O brasileiro é indolente e ignorante. O brasileiro é omisso. O brasileiro não quer saber de votar em favor de si mesmo. Ele quer saber de manter o Estado patrimonialista contra si próprio. E o Estado patrimonialista atacou todos os seus direitos, o Estado patrimonialista vendeu patrimônio público a preço vil, o Estado patrimonialista entregou riquezas nacionais a preço vil, o Estado, né, patrimonialista, ele está se autofagocitando, ele está se arrebentando sozinho, está se suicidando em praça pública sob os auspícios da ideia de que é bom votar em nomes. É bom votar em nomes porque os partidos que deveriam defender a ideia do voto em bloco não fazem isso. Então, se não fazem isso, se os próprios partidos de esquerda que se dizem sociais apoiam o voto em nome, se o PT durante 40 anos só conseguiu produzir um único Lula, porque ele é o dono, é o czar do partido, ele é a opção única do partido, e muita gente ainda pensa que ele vai resolver alguma coisa, o que não falta é gente pensando nisso. Pois então, se esse partido que se diz social se comporta desse jeito, imagina os outros. Ok, então está explicado o que é dispersão. Dispersão é colocar uma quantidade de gente muito grande na lista, fazendo com que a competição interna seja maior do que a competição externa. E concentração é o efeito natural, porque o partido não pode combinar com a população o seguinte, olha, esse aqui 10% vai votar no Sérgio, esse aqui 10% vai votar no Francisco, esse aqui 10% vai votar na Maria, esse aqui, esse bairro aqui vai votar no Joãozinho e tal. Não, o eleitor ele vai votar de forma aleatória e a tendência é que ele reeleja a Jandira Fegali, o Orlando Silva, o Ivan Valente, não é? Ele vai votar o Glauber Braga e tal, porque o Paulo Pimenta, porque essas pessoas fazem muito barulho. A Maria do Rosário, agora tem a Melchiona e tal, mas sempre serão minoritários. Sempre serão minoritários porque os votos consolidados na esquerda estão caindo barbaridade. A esquerda já chegou a dominar 30% do eleitorado brasileiro aí por volta de 1998, quando foi o auge da crise do Fernando Henrique, a esquerda, com todo o simbolismo adverso, chegou a conquistar 30% de votação cristalizada, mas não conseguiu consignar isso para a Câmara dos Deputados. Então, se nós formos seguir aquilo que a legislação diz, então a legislação é o seguinte, que o voto referência é o voto para deputado federal. Porque quem vota num partido para deputado federal não vai votar em outro partido jamais. Então, o voto acidental para deputado federal, segundo as estatísticas, é uma coisa que inexiste. Então, o voto que reflete maior consignação, quer dizer, o voto mais cristalizado que existe é o voto para deputado federal. Tanto é que ele serve como referência para praticamente tudo na política. Fundo partidário, fundo especial de campanha, distribuição desses fundos perante os partidos, não é? Cláusulas de desempenho e tal, é tudo referendado ao voto para deputado federal. Então, a esquerda até hoje só conseguiu 20,3% no máximo. A esquerda é muito fraca. Então, isso mostra que na legenda ela é muito fraca. E para presidente da República, ela conseguiu eleger o Lula por causa da exaustão provocada por 2 períodos de PSDB na presidência, que quando chegou no último ano do período do Fernando Henrique, o Brasil estava devendo tudo, estava desesperadamente devedor, estava tudo arrebentado, né? Já sem as principais estatais, a União sem recurso, houve uma queda no status, né? Quer dizer, na rentabilidade, na rentabilidade não, na percepção de recursos por parte da União com a venda da Vale, da Eletrobras, com a venda da Vale, da Telebrás e da Embratel. Isso caiu muito porque a receita das comunicações parou de ser direcionada para o Estado e passou a ser direcionada, então, para a iniciativa privada de origem estrangeira, telefônica, na Espanha e tal, tudo isso testa de ferro de outros países que utilizaram essas empresas fantasmas, ou pelo menos uma empresa de fachada, ou até empresas reais que têm participação nos seus países de origem, mas que vieram ao Brasil para comprar patrimônio público, através de cooptação e injeção maciça de capital. É o caso da EDP, Eletricidade de Portugal. Quando eu estive visitando a EDP lá em Portugal, o sujeito encheu a boca para dizer que eles tinham uma linha de 39 kV. A linha de 39 kV em Portugal era a linha com a tensão mais alta. E eu elogiei o cara, que bacana, 39 kV e tal.
Quer dizer, o sistema elétrico brasileiro é uma coisa totalmente desproporcional ao sistema elétrico de Portugal. E a EDP teve dinheiro para vir comprar, então, a concessionária lá no Espírito Santo. Eu acho isso, sabe? O voto de legenda é um voto morto. Ele é um voto morto e ele é um voto morto que não tem volta. Então, a última parte desse áudio, que já está bem longo, eu vou falar do voto de legenda dentro do Distritão. O Distritão, ele está sendo votado porque a direita sabe que não existe nenhum partido que consiga representar a vontade popular. Então, a partir dessa premissa, a direita passa a apostar no Distritão, mesmo que o Distritão possa trazer de volta o voto de legenda. Porque se o voto é no nome, e o nome tem que estar afiliado a um partido por força de lei, então basta dizer que aquele partido que está associado àquele nome filtra o perfil do candidato pelo viés social, coisa que ninguém nunca faz. Nem o youtuber faz, ninguém faz isso. Nem vai fazer, né? Dizer que o partido filtra em relação a outros partidos. Então, na cabeça da população, político é tudo igual, político é tudo ladrão, né? Partido é tudo igual, então não adianta nada e tal, não sei o quê. E os partidos que se dizem sociais deixam isso acontecer abertamente. Então, o Distritão seria a volta do voto de legenda, assim como a campanha, que não vai acontecer, dos 33 no Senado, também seria a volta do voto de legenda. Mas voto de legenda direcionado a que partido? Então, voltamos lá no início do áudio, quando eu disse, para que haja voto de legenda, então deve haver duas premissas. O partido tem que ser um partido bem veiculado na população, o simbolismo dele tem que ser consoante com os valores da população e tal, não sei o quê, e ele tem que ter muita credibilidade. E essa credibilidade, na minha opinião, não apenas na minha, mas na opinião do Mitchell, na opinião do Manan, na opinião, sabe, do Penabianco, essa credibilidade é justamente as prévias. As prévias. O partido que fizer prévias e tiver um simbolismo nacional, o partido que for às favelas, que tiver acesso lá às comunidades com as cores da bandeira nacional e fizer amplas prévias e botar, então, as listas democratizadas, esse partido será, então, o partido da legenda. Todo mundo vai gostar desse partido, ou pelo menos a grande maioria da população não é rica, a classe média alta também não influencia no resultado das eleições, então a classe média baixa e os pobres votariam nesse partido, porque ele não teria toda essa rejeição advinda desse simbolismo maluco e dessa estrutura partidária maluca de politburos e soviete supremo e comitê central, secretário-geral, foice martelo e tal. Isso tudo pode até ser muito justificável do ponto de vista do trabalho, da luta do povo e tal, não sei o que, para se emancipar e tal, mas não consegue fecundar. Está 99 anos aí tentando fecundar e não consegue. Não adianta voltar para mim agora, depois de 40 anos ouvindo isso, né? Eu tinha aí, sei lá, 20 e poucos anos, 40 anos ouvindo isso, que agora a esquerda vai se unir, agora a esquerda vai para a base. Agora, isso não vai acontecer. Isso é muito bonito para quem não presta atenção e para quem se ilude facilmente com isso aí. A esquerda não é a solução. Eu não estou atacando a esquerda, não, estou constatando o fato. E o fato que me faz constatar isso é que a esquerda, mesmo tendo 30% consolidado, já partindo de 30%, para presidente da República, que foi o caso da eleição do Lula em 2003, 2002, 2003, para a Câmara dos Deputados ela tinha consolidado, e esse é o voto real, apenas 20,3%, o que não é nada. 80%, como dizer assim, 79, tantos por cento do Congresso em 1998, em 2002, 2003, era antissocial. E esse esgarçamento provocado pelos seguidos ataques à Constituição conduziu a essa cena dramática aí que eu coloquei nesses dois vídeos de madrugada. A Bia Kicis e a Renata Abreu dizendo que elas são favoráveis ao Distritão, porque o Distritão é muito bom. Elas sabem que não tem partido social que sustente o voto de legenda, porque todos os partidos são partidos de quadros. Os partidos sociais, é engraçado isso, eles estão vendo tudo isso acontecer, mas eles não têm nenhuma vocação, nenhuma coragem para chegar em público e dizer, olha, nós vamos mudar o simbolismo e nós vamos, então, fazer o que tem que ser feito para tentar salvar alguma coisa nesse país. E assim eu termino meu áudio. O áudio foi longo, mas esse áudio ficou bem legal. Bom dia a todos, valeu.